E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses com protagonista apelão e arte bonita. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que misteriosamente um dia uma fenda espacial abriu sobre a Terra. Logo após isso, bestas ferozes de outra dimensão começaram a aparecer, e com isso a humanidade começou uma luta para sobreviver. No entanto, a energia dimensional também estimulou o talento dos humanos, e por causa disso um pequeno número de pessoas começaram a despertar talentos, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Ye Tian, um jovem que perdeu seus pais, e estava vivendo junto com sua irmã, e para piorar as coisas, quando ele desperta, seu talento é de nível baixíssimo, e por causa disso sua vida estaria arruinada para sempre, onde ele queria ter força suficiente para proteger sua irmã no futuro. E como ele não queria preocupar sua irmã, ele acaba mentindo para ela falando que conseguiu um talento muito bom. Porém logo após isso um painel aparece na sua frente com o nome da sua irmã e seus status, e quando ele toca nela aparece que seus talentos podem ser copiados, e com isso aparece outra tela, perguntando se ele vai querer copiar os talentos dela. Como ele não sabia o que iria acontecer com sua irmã, ele não aceita e sai para a cidade para encontrar um talento poderoso para copiar. Após perceber o quão forte é sua habilidade de copiar os talentos dos outros, ele agora está decidido que vai ser o guerreiro mais forte desse mundo. Com isso, Ye Tian vai trilhar um novo caminho. Com esse seu novo poder, ele vai usá-lo para ficar muito mais forte para que possa derrotar poderosos inimigos, e com isso ser capaz de proteger sua irmã, e ele não terá piedade de ninguém que tentar machucar quem é importante para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Xuang. Ele trabalha como gamer designer. Tudo que ele sabe ele aprendeu sozinho, e ele estava trabalhando em um grande projeto seu, porém um dia seu computador começa a agir estranho, e após isso várias mensagens aparecem, e quando ele olha para os seus desenhos parecem que eles estavam começando a ganhar vida. Mesmo seu computador queimando, a tela ainda continuava funcionando com uma porcentagem aumentando. Após chegar aos 100%, uma luz aparece. Após isso sua cidade começa a ter um terremoto, e quando ele sai para fora para ver o que estava acontecendo, ele se depara com estranhas árvores, e logo após isso ele se depara com um dos monstros que ele criou para seu jogo, onde ele estava atacando uma jovem garota, e com isso Xuang rapidamente corre para salvá-la. Por sorte, outro dos seus monstros acaba salvando sua vida. Após acordar, ele descobre que todo mundo se tornou o jogo no qual ele estava criando, e não só isso, algumas pessoas se tornaram jogadores. Quando ele abre sua tela de status, ele descobre que acabou se tornando NPC. Com o passar do tempo, os humanos tentaram usar todas suas armas para tentar lutar contra esse desastre, porém nada fazia efeito, perdendo vários territórios na Terra. Os únicos capazes de enfrentar essas criaturas eram os jogadores. Como ele foi criador desse jogo, ele sabe que de acordo com a história um NPC normal é capaz de se tornar um herói nesse mundo, se juntando aos jogadores para derrotar o Rei Demônio, e mesmo não conseguindo subir de níveis, com seu conhecimento, ele é capaz de lutar contra os monstros facilmente, pois ele conhece suas fraquezas. Com isso Xuang agora vai ter que trilhar um novo caminho no seu próprio jogo, porém com sua vida em risco, mas ele vai usar tudo que sabe ao seu favor para ficar muito mais forte e com isso salvar a Terra desse desastre. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde existem criaturas conhecidas como Dijin. Ninguém se sabe o que realmente esses monstros são e de onde veio, e também o porquê eles atacam os humanos. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Lilou, que estava em meio de uma batalha contra um poderoso Dijin, e com isso ele teve que usar seu poder totalmente para destruí-lo, e por causa disso ficou em coma. 9 meses depois ele desperta, e mesmo tendo passado esse tempo todo desacordado, seu corpo não sofreu nada e não precisou de nutrientes, onde ele se regenerava sozinho. Lilou no seu passado passou por vários experimentos, e por causa disso seu corpo se tornou de um Dijin, mas ele está decidido a encontrar uma maneira de transformar seu corpo em humano novamente. Nesse tempo que passou, o mundo mudou muito, onde os Dijins aumentaram cada vez mais, e com isso as vítimas só aumentavam, e mesmo tendo bastante caçadores, que são os únicos capazes de derrotá-los, não estava dando conta, e logo um poderoso Dijin aparece e começa a massacrar várias pessoas. Pouco tempo depois, Lilou junto com sua parceira conhecida como Lux sai para fazer compras, e eles acabam se encontrando com o Dijin e rapidamente é atacados, e mesmo Lilou tendo ficado todo esse tempo desacordado, seu poder ainda é imenso, dizimando o Dijin facilmente, e quando os outros caçadores chegam no local só encontram uma enorme cratera, e agora Lilou junto com sua parceira começam suas jornadas como caçadores de Dijin novamente, com o objetivo de eliminar todos esses monstros e coletar recompensas, e ao mesmo tempo procurar uma maneira de curar seu corpo para ser um humano normal novamente.
Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shenben, que era um poderoso jovem mestre de uma família, porém por causa de uma maldição ele acabou caindo no inferno. Por causa disso seus pais foram mortos e sua pequena irmã foi presa, e rapidamente os outros começaram a humilhar ele, falando que agora ele é apenas um cachorro da família. Com isso ele foi jogado em um campo de escavação, e se ele desistisse e morresse o resto da sua família ia sofrer junto, e sem outras escolhas o que lhe restava era apenas sobreviver. Após 3 anos ele ainda estava nesse local de escavação, sendo frequentemente machucado pelos guardas, mas ele nunca desistiu e estava esperando um dia poder sair para se vingar de todos. E um dia uma pessoa fala para o capitão matar ele, e após ser bastante machucado ele foi jogado em um terreno para servir de comida aos cachorros selvagens, e quando estava à beira da morte, sendo comido pelos cachorros, o que todos não sabiam que embaixo dele tinha um templo antigo onde adormecia uma besta mítica, e quando o sangue de Shenben toca nesse templo, essa besta finalmente desperta do seu sono profundo e seu objetivo é governar esse mundo. Logo após isso essa besta entra no corpo de Shenben e ela fala que só acordou pois uma coisa muito ruim aconteceu e o mundo entrará em caos em breve, e logo Shenben percebe que ele não está morto e todos os seus ferimentos sumiram. Logo após isso os guardas aparecem e é quando ele mostra que não é mais o mesmo, derrotando eles facilmente com seu novo poder. Após perceber o quão grande é o nível do seu poder agora, Shenben vai iniciar uma nova jornada em busca de salvar sua irmã e se vingar de todos aqueles que machucaram sua família, e com a ajuda dessa besta ele vai ficar muito mais forte para dizimar todos aqueles que entrarem no seu caminho. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um poderoso deus da guerra que um dia, enquanto estava liderando milhões de guerreiros para derrubar uma fortaleza de outro deus, no momento que ele estava prestes a ter o controle dos deuses, ele acabou sendo traído por seu irmão junto com sua amante. Com isso ele acabou caindo dentro da fortaleza do seu inimigo, porém o que ele achava que seria seu fim, ele acaba renascendo em um jovem garoto que era o gênio de uma família, porém ele acabou perdendo seus poderes e com isso se tornou o lixo de sua família. Com isso ele descobre que renasceu 100 anos após sua traição, porém antes ele era invencível em vários mundos, e agora esse seu corpo é de um fracote, mas para sua sorte ele possuía o coração dos 10 demônios ainda, onde foi por causa dele que ele conseguiu se tornar o deus da guerra. Com isso ele é capaz de curar esse corpo completamente, mesmo tendo renascido neste novo corpo os seus sentimentos ainda estavam ligados com outro dono do corpo, e após ver que sua irmã foi machucada tentando conseguir uma pílula para ajudar a curar seu corpo, ele fica com muita raiva. Logo após isso as pessoas que machucaram ela aparecem falando que ela roubou uma das pílulas, e é neste momento que Kim Ji-woon mostra que não é mais um lixo como eles acreditavam, dizimando todos eles facilmente usando técnicas simples que ele nunca pensou que ia usar. Após esses eventos ele começa a treinar para verificar como está esse seu novo corpo. Na sua vida antiga ele pegou o coração dos 10 demônios dentro do abismo dos demônios, lutando contra uma poderosa besta, e após seu renascimento o coração ficou ainda mais sombrio do que antes, e se ele conseguir despertar as origens da força e vida novamente ele conseguirá se ergue como deus da guerra novamente, e com isso ele agora está decidido trilhar um novo caminho para se tornar um deus muito mais forte do que antes, e com isso se erguer contra o céu novamente para se vingar de todos.